Olá! Na continuidade do nosso estudo do Livro dos Espíritos, estamos no livro terceiro, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nas leis morais, vendo agora a lei do progresso, tá? E um subtítulo que diz qual a influência do Espiritismo sobre o progresso. E temos aqui na questão estudada pelo Chico, questão 798, que Kardec pergunta o seguinte: o Espiritismo tornar-se-á uma crença popular ou ficará circunscritos a algumas pessoas? E a resposta do plano superior é a seguinte: certamente ele se tornará uma crença popular e marcará uma nova era na história da humanidade, porque está na natureza e é chegado o tempo em que deve tomar lugar entre os conhecimentos humanos. Entretanto, terá grandes lutas a sustentar, mais ainda contra o interesse do que contra as convicções, porque não é preciso dissimular que há gente interessada em combatê-lo. Uns por amor próprio, outros por causas inteiramente materiais. Mas os contraditores, achando-se mais ou menos isolados, serão forçados a pensar como todo mundo, sob pena de se tornarem ridículos. Hoje nós vemos, de fato, que embora no país nós não sejamos um número expressivo com relação à população total do país, nós somos cerca de 4 milhões perante os 210, 220 milhões de habitantes, mas que as ideias estabelecidas pela doutrina espírita, codificadas por Kardec, elas começam a fazer frente pela lógica e pela razão em muitas outras pessoas que, embora de outras crenças, de outras escolas religiosas, começam a admitir os princípios da espiritualidade, da doutrina espírita, melhor dizendo. Ou seja, o processo de reencarnação como justiça divina, né? Como as sucessivas existências nossas, atestando o nosso progresso espiritual, e até a questão da comunicabilidade com os espíritos, através de médiuns pela mediunidade. Então nós temos que hoje, nós não temos ainda uma maioria em termos daqueles que se dizem verdadeiramente espíritas, mas que temos pessoas já com esta crença popular a que Kardec aqui se refere. E Kardec, a respeito dessa questão e dessa resposta dada, ele ainda faz uma conjectura. As ideias, elas não se transformam senão com o tempo, e jamais subitamente. Elas se enfraquecem de geração a geração e acabam por desaparecer pouco a pouco com aqueles que as professaram e que são substituídos por outros indivíduos, imbuídos de novos princípios, como ocorre com as ideias políticas e até as científicas. Lembremos-nos de que no século XVI, Galileu Galilei foi condenado pela Igreja a se retratar, dizendo que a Terra não girava, que a Terra não se movia, né? E só no ano de 1900, acho que de 94, é que o Papa João Paulo II se retratou perante o Galileu, pedindo desculpa, né? Confrontando a realidade dos fatos com as crenças anteriores de que a Terra era fixa e o centro do universo. Veja que demorou cerca de 4 séculos para que a ideia se firmasse e tornasse uma realidade de que o nosso planeta gira. E é isso que explica a noite e o dia, e o deslocamento aparente do Sol e das estrelas perante a nossa abóbada celeste. Vede o paganismo, continua Kardec dizendo. Não há hoje, certamente, pessoas que professem as ideias religiosas dos tempos pagãos. Entretanto, vários séculos depois do advento do cristianismo, elas deixaram traços que só a completa renovação das raças é que se pôde apagar. Ocorrerá o mesmo com o espiritismo. Ele fez muito progresso, mas haverá ainda durante 2 ou 3 gerações
um fermento de incredulidade que só o tempo dissipará. Todavia, sua marcha será mais rápida que o cristianismo, pois é o próprio cristianismo que se lhe abre os caminhos e sobre o que ele se apoia. O cristianismo tinha que destruir, o espiritismo só tem que edificar. Kardec ele faz essa assertiva, né, de que seriam necessárias 2 ou 3 gerações. Se nós considerarmos cada geração em torno de 50 anos, em termos de renovação, de desencarne e reencarne de novos espíritos, né, mais ou menos 150 anos da data de 1857, que foi quando foi lançado o Livro dos Espíritos, e nós estamos hoje aproximadamente com um pouco mais de 160 anos do lançamento do Livro dos Espíritos, que é o marco da existência da doutrina espírita. Ou seja, hoje nós sabemos que cada vez mais pessoas admitem pela lógica, pela razão, a questão da reencarnação, da comunicação com os espíritos, tanto é que a Federação Espírita Brasileira tem um estudo de que cerca de 20 milhões de brasileiros buscam as literaturas mediúnicas, né? Então, as histórias, os livros, as obras mediúnicas são procuradas. Infelizmente, a grande maioria ainda não se atentou para o fato de ter que ler e estudar as obras da codificação de Kardec. Mas a respeito desta questão 798, Emmanuel, como nós acompanhamos esse estudo, no livro Religião dos Espíritos, a respeito desses estudos que o Chico fazia lá com o seu grupo, ao final de cada estudo, ele pegava algumas questões e transmitia, através da psicografia do Chico, uma mensagem. E para a questão 798, que foi estudada no dia 17 de abril de 1959, Emmanuel traçou esta mensagem que se intitula como Palavra aos Espíritas. Diz assim Emmanuel: Espiritismo revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Como outrora Jesus revelou a verdade em amor no seio das religiões bárbaras de há 2000 anos, usando a própria vida como espelho de ensinamento de que se fizera veículo. Cabe agora ao Espiritismo confirmar-lhe o ministério divino. Olha só a nossa responsabilidade. Confirmar o ministério de Jesus. Transfigurando-lhe as lições em serviço de aprimoramento da humanidade. Espíritas, lembremos-nos de que templos numerosos, há muitos séculos, falam dele, efetuando porfiosa corrida ao poder humano, olvidando-lhe a abnegação e a humildade. Nós temos sempre visto ao longo dos séculos, né, muito se falando de Jesus, mas pouco se praticando o seu evangelho. E porque não puder acomodar-se aos imperativos do evangelho, fascinados que se achavam pela posse da autoridade, do poder e do ouro, erigiram pedestais de intolerância para si próprios. Todavia, a intolerância é a matriz do fratricídio. E o fratricídio é a guerra de conquista em ação. E a lei da guerra de conquista é o império da rapina e do assalto, da insolência e do ódio, da violência e da crueldade, proscrevendo a honra e aniquilamento da cultura, remunerando a astúcia e laureando o crime, acendendo fogueiras e semeando ruínas enrajadas de sangue e destruição. Quando a gente vê essa narrativa de Emmanuel, né, de coisas bárbaras que foram feitas no passado, normalmente na Idade Média e mesmo numa idade mais moderna, né, as cruzadas, inquisições, a queima de médiuns como se fossem bruxos, né, nós nos ligamos e condenamos essas atitudes do passado, não nos lembrando, às vezes, de que muitos desses atos foram praticados por nós mesmos. Se hoje estamos na condição
de espíritos mais esclarecidos, no passado, nem tanto. No passado, provavelmente, nós nos engajamos em algum destes movimentos terríveis de perseguição a todos aqueles que não professassem a mesma crença que nós, e tornamo-nos intolerantes para com os outros. Hoje ainda trazemos essa marca em nosso espírito, né? Se hoje talvez tenhamos bem menos a intolerância religiosa, nós temos visto pelas redes sociais as intolerâncias políticas, a falta de respeito com as ideias de cada um a respeito do que é melhor para toda a comunidade. Nós ainda somos intolerantes. Continua Emmanuel. Somos assim chamados, como se de fato ele nos diz aqui, que no passado éramos nós mesmos, somos assim chamados à tarefa da restauração e da paz, sem que essa restauração signifique retorno aos mesmos erros, e sem que esta paz traduza a inércia dos pântanos. Ou seja, a nós ficarmos estabelecidos sem nada fazermos. É imprescindível estudar educando e trabalhar construindo. Não vos afastei do Cristo de Deus, sob pena de converterdes o fenômeno em favor da vossa própria servidão às cidadelas de sombras, nem algemeis os punhos mentais ao cientificismo pretensioso. Mantendo o cérebro e o coração em sincronia de movimentos, não vos esqueçais de que o Divino Mestre superou a aridez do raciocínio com a água viva do sentimento, a fim de que o mundo moral do homem não se transforme em pavoroso deserto. Aprendamos do Cristo a mansidão vigilante. Herdemos do Cristo a esperança operosa. Imitemos do Cristo a caridade intemerata. Imitemos do Cristo a caridade e o exemplo resoluto. Saibamos preservar e defender a pureza e a simplicidade dos nossos princípios. Não basta a fé para vencer, é preciso que a fidelidade aos compromissos assumidos se nos instale por chama inextinguível na própria alma. Nem conflitos estéreis, nem fanatismo dogmático, nem tronos de ouro, nem exoticismo, nem perturbação fantasiada de grandeza intelectual, nem bajulação às conveniências do mundo, nem mensagens de terror e nem vaticínios mirabolantes. Acima de tudo, cultuemos as bases codificadas por Allan Kardec, sob a chancela do Senhor, assinalando-nos as vidas renovadas no rumo do bem eterno. O Espiritismo, desdobrando-se o cristianismo, é claro como o sol. Não nos percamos em labirintos desnecessários, porquanto ao espírita não se permite a expectação da miopia mental. Sigamos, pois, à frente destemerosos e otimistas, seguros no dever e leais à própria consciência, na certeza de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo está empenhado em nossas mãos. Olha a nossa responsabilidade. Palavra aos espíritas. Espiritismo, revivendo o cristianismo, eis a nossa responsabilidade. Ou seja, tudo aquilo que nós talvez tenhamos feito no passado por ignorâncias, por intolerâncias, né? Hoje nós temos, graças à misericórdia divina, a oportunidade de retificarmos todas aquelas atitudes, devotando-nos de fato à causa de Jesus, da divulgação do seu Evangelho e o esclarecimento para a humanidade desta consciência espiritual, desse despertamento nosso para a vida imortal. Era essa a mensagem do estudo de hoje, desta questão do Livro dos Espíritos, dentro das leis morais, na lei do progresso. Fiquem com Deus, muito obrigado e um beijo a todos.